Boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer a ilustre presença das seguintes autoridades: Dr. José Ricardo Alvarez Viana, juiz da 7ª Vara Civil de Londrina; doutora Rosângela Faoro, juíza do 3º Juizado Especial Cível; advogados, acadêmicos de direito, representantes da imprensa, senhoras e senhores, boa noite. Os advogados, os acadêmicos de direito, enfim, todos os que estão presentes neste recinto. Agradeço as palavras do Flávio, agradeço o convite que me fez. Posso dizer que é uma honra para mim e até digo que eu me sinto em casa mesmo, porque eu nasci em Londrina, sou londrinense, eu fui advogado aqui, eu fui promotor aqui, eu sou juiz aqui, eu estou em casa. Mais em casa do que isso, não tem. É impossível. Agora, você falou de coragem, acho que não é coragem, talvez eu seja incauto, mas isso eu vou saber depois. Mas vamos lá. O tema que foi separado para mim toca ao Código de Defesa do Consumidor e sua aplicação em relação aos planos de saúde. Penso que este assunto é de interesse de todos, direta ou indiretamente. Por quê? Em termos práticos, todos nós, e suponho que todos aqui presentes, têm alguma vinculação com planos de saúde. De alguma forma, necessita de uma cobertura a ser prestada por um plano de saúde. E eu inicio a minha fala com a súmula 469 do STJ, que teria, em tese, pacificado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde. Súmula 469 tem a seguinte redação: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Esta súmula, ela me parece óbvia, porque se nós analisarmos o artigo 2º e o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que descreve, define quem é consumidor e quem é fornecedor, é evidente a sua aplicação. No entanto, sobretudo em direito, onde se elabora com palavras, e as palavras muitas vezes são vagas, ambíguas e contraditórias, o próprio não pode se tornar um sim, e vice-versa. É interessante que o óbvio seja dito. E, em se tratando de planos de saúde, fazendo uma pesquisa na jurisprudência, não tão distante, não tão longa, nós encontramos alguns julgados dizendo que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica nos contratos de plano de saúde. Então, penso que, por mais óbvio que seja, é importantíssima a edição dessa súmula. Por quê? Porque, de certa forma, ela sedimenta um entendimento. Ocorre que, uma vez estabelecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos planos de saúde, uma série de consequências advém. Quais consequências? O Código de Defesa do Consumidor, fazendo um breve retrospecto, ele foi editado com a finalidade de materializar o princípio da igualdade. O princípio da igualdade em seu sentido substancial e não formal. Percebeu-se, ao longo dos anos, que as disposições previstas no Código Civil, sobretudo de natureza contratual, eram insuficientes para atender à realidade fática vivenciada pelos contratantes. Percebeu-se que, naquelas relações de consumo, embora o Código Civil de 1916, em vigor desde 1917, ele era, depois é que veio o Código Civil atual, de 2002, ele não atendia suficientemente aos reclames à demanda. Percebeu-se que o consumidor, nas relações de consumo,
ostentava ou qualificava-se com uma característica de hipossuficiência, de vulnerabilidade, de desvantagem. Então vem o Código de Defesa do Consumidor com o intuito de desigualar para igualar. A máxima lá aristotélica. A máxima no sentido de quê? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. É assim que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, por exemplo, a responsabilidade objetiva e não mais subjetiva. Dispensa-se o elemento culpa. É assim que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que as cláusulas contratuais que ensejem alguma dúvida devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. É assim que o Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova. É assim que ele considera nulas quaisquer cláusulas que sejam iníquas, que estabeleçam vantagens desproporcionais ou exageradas de uma parte em detrimento da outra. É assim que ele estabelece o princípio da boa-fé objetiva, que vela, que apregoa a probidade, a retidão, a lealdade nos contratos. Enfim, uma série de desdobramentos, isso ocorre no Código de Defesa do Consumidor justamente para atender esta situação que o consumidor acaba se encontrando. Ele trata diferente para igualar. Ele vai nas relações fáticas para estabelecer, identificar essas diferenças e trabalhar com uma certa peculiaridade de maneira a igualar, buscando não só a igualdade, mas todas as consequências que daí advêm. Ou seja, o acesso à justiça e, se for o caso, presentes os pressupostos, a deflagração de uma indenização decorrente da responsabilidade civil, tanto a aquiliana, o extracontratual, quanto a responsabilidade civil contratual. Então, quando nós falamos que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de planos de saúde, toda essa carga que o Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente com o objetivo de materializar o princípio da igualdade em sua essência, ela vai ser aplicada. A publicidade enganosa não pode, a oferta, a publicidade faz parte do contrato. Enfim, uma série de aspectos. Tratando de maneira mais específica nos casos que a gente encontra na jurisprudência, ou seja, os casos que os tribunais têm enfrentado no dia a dia vinculados aos planos de saúde, eu gostaria de destacar basicamente 3 aspectos. A questão das negativas de coberturas, a questão do aumento de mensalidade por idade, a questão da coparticipação. Quanto às coberturas, não raras vezes as demandas que envolvem os planos de saúde têm por objeto justamente esta questão. A parte ingressa em juízo em razão de ter sido negado o seu pleito administrativo junto a determinada prestadora de saúde, no sentido de que entendeu que o contrato excluía ou não previa determinada cobertura, seja para fins de um exame, de uma intervenção cirúrgica, da utilização de algum produto em uma intervenção cirúrgica ou mesmo num tratamento, do fornecimento de determinado medicamento, da realização de algum tratamento, por exemplo, domiciliar, da cobertura, quando se nega a cobertura de algumas doenças, caso de câncer, caso de AIDS, e a parte ingressa em juízo, também não raras vezes numa situação de fragilidade não só física, por conta da patologia que está vivenciando, mas também emocional. Por quê? Porque pelo contrato
de seguro, que é um contrato que traz uma certa alha, ou seja, visa cobrir um evento futuro incerto, no caso a patologia se ocorrer, pelo princípio da confiança, que também integra o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, os contratos, aquele que celebra um contrato com uma prestadora de saúde, prestadora de serviços de saúde, acredita, crê, confia que, se necessitar, vai dispor do tratamento melhor possível, mais adequado possível, que, se não prometa ou não resolva, não cure, não atinja a cura, pelo menos que permita que se envidem todos os esforços no sentido de reverter ou, no mínimo, atenuar aquele quadro por ela vivenciado. Mas, não raras vezes, o que ela encontra acaba sendo uma negativa. E essa negativa acaba vindo ao judiciário por intermédio, por iniciativa dos advogados, daí porque esse evento é extremamente importante. Então, nestes casos, algumas questões aqui podem ser destacadas. Como que se resolve isso? Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, ele trabalha com cláusulas gerais. Quando a gente analisa o artigo 51, ele fala em obrigações iníquas, em vantagens desproporcionais, em cláusulas abusivas. São conceitos jurídicos indeterminados. Assim a doutrina costuma nominá-los. O que me parece até uma certa incoerência. Como que um conceito pode ser indeterminado? Mas, enfim, é um vocábulo corrente. Esta situação, esta peculiaridade, ela só vai poder ser solucionada diante do caso concreto, mas não a critério do juiz com base em suas convicções íntimas, por conta de ter alguma pessoa vinculada na família a uma determinada prestadora de serviço, ou por ter ele próprio ou também pessoas, parentes, amigos, conhecidos, que tiveram uma situação desagradável com uma prestadora de serviço de saúde. Devem haver alguns critérios, e são esses os critérios que o Código de Defesa do Consumidor orienta. É aí que ele estabelece a boa-fé objetiva, os deveres anexos, a função social do contrato. É esta que deve ser a orientação, o guia, a linha mestra. E, diante disso, os tribunais têm entendido, por exemplo, que algumas hipóteses, como, por exemplo, a exclusão de um tratamento de câncer. Se esse tratamento é da essência do contrato, da prestação de um serviço de saúde, se não existe alguma justificativa ou alguma contraprestação para restabelecer esse equilíbrio, se a pessoa não foi devidamente esclarecida dessa patologia, por exemplo, aparece num contrato com um vocábulo, com a expressão neoplasia maligna, isto não está atendendo à natureza do contrato, à essência, à finalidade do contrato. Além de que, esses contratos, como nesse caso, por exemplo, ele traz uma série de termos técnicos tanto de ordem médica como de ordem jurídica. Isto acaba violando não só esse dispositivo que trata o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 51, que proíbe as obrigações abusivas, iníquas, mas viola também o princípio da informação e da transparência, que é da essência do Código de Defesa do Consumidor. Então, somando tudo isso, descrito, exposto minuciosamente a situação fática numa petição, cotejando com a finalidade, com o propósito, com a essência do Código de Defesa do Consumidor, a conclusão que se tem é que muitas vezes esta cláusula ela é nula e, portanto, deve ser rechaçada, deve ser afastada. Caso de um exame. Muitas vezes, alguns médicos solicitam determinados exames. Um desses exames que eu encontrei na jurisprudência é o chamado exame PET, ou exame PET-scan. Esse exame é um exame que ele visa... Ele é um exame muito apurado. Ele é muito comum em pessoas que sofrem de câncer, porque ele vai detectar toda a fisiologia do corpo, inclusive aquelas células que estão acometidas
da doença. O problema é que esse exame é muito caro. E aí, algumas prestadoras de serviço têm entendido que determinados planos, eles, e aí até às vezes há cláusula nesse sentido, eles não cobrem exames de rotina, ou os chamados check-ups. E, portanto, que esse exame seria um check-up e, portanto, não estaria dentro da cobertura. Ocorre que o médico indicou esse exame. E esse exame, ele é fundamental para o prosseguimento do tratamento. Médico a ser empreendido. Conforme o resultado desse exame, o tratamento será será a base de radioterapia, ou será a base de quimioterapia, ou será um outro tratamento compatível com a situação daquele paciente. Então, uma cláusula que exclua, por exemplo, exames de check-up e que, diante de uma situação concreta, um médico indique como fonte, como último recurso ao tratamento, este exame, o PET scan, não dá para dizer que esse exame deve ser excluído com base nessa cláusula. Por quê? Porque o exame a ele não é um check-up, ele é o próprio tratamento. Então, não dá para dizer que essa cláusula é suficiente. É muito comum também nós encontrarmos vocábulos, como eu tive a oportunidade de encontrar, que estão excluídas cirurgias gastroenterológicas, ou que estão excluídas cirurgias de cunho estético. E aí, uma determinada pessoa que sofre de uma obesidade mórbida, que tem sua vida colocada em risco por conta disso, pleiteia em juízo, pleiteia primeiro administrativamente a cobertura desse exame e é negado, com base nesta cláusula contratual. Só que esta cirurgia, primeiro, ela tem realmente cunho estético, a gastroplastia, que é chamada, gastroplastia de redução de estômago, por exemplo. Tem? Neste caso, não. Então, não dá para dizer que ela pode ser negada por conta disso. Não cobre as cirurgias gastroenterológicas. A parte, quando fez o contrato, foi devidamente esclarecida desta situação? Isto foi realmente alvo de diálogo, objeto de uma conversação, de um esclarecimento, ou foi meramente um contrato de adesão? Assinado no take it or leave it, pegar ou largar, como a experiência mostra que ocorre. Então, esta cláusula, diante de uma situação, sobretudo se colocar a vida do segurado em risco, ela pode ser considerada válida? Os tribunais, e aí eu prefiro falar os tribunais, não falar por mim, para não me comprometer, os tribunais têm entendido que não. Outra situação que nós vivenciamos, em alguns contratos mais antigos, eles trazem um determinado tipo de tratamento. Contudo, mais adiante, a evolução da medicina ocorre, felizmente, e são testadas, descobertas, aprovadas novas drogas lícitas, novos tratamentos com resultados extremamente satisfatórios. E aí, na hora de solicitar esta intervenção, a seguradora se apega à literalidade de um contrato dizendo o seguinte: este tratamento não foi previsto. Foi previsto outro tratamento. Tratamento previsto no contrato que já está defasado. Isso sequer há margem de dúvida no meio acadêmico, científico da medicina. Não se pode dizer, nesta linha de raciocínio, que esta cláusula é válida também. Por quê? Porque pelo princípio da boa-fé objetiva, as partes, consumidor e fornecedor de serviços, devem envidar todos os esforços no sentido de propiciar o melhor tratamento médico para a solução do problema ou para atenuar o sofrimento que a pessoa vive. Então, estes conceitos indeterminados que o Código de Defesa do Consumidor traz, e traz muito bem, por quê? Porque não tem como o legislador prever todas as situações de maneira casuística, antecipadamente.
ele se vale, portanto, de um recurso legislativo, de trazer enunciados mais abertos, que vão ser preenchidos, que vão ser colmatados diante da situação fática concreta. E essa situação fática concreta, ela vai ser interpretada, ela vai ser aplicada a partir dos princípios e regras que norteiam em essência todo o Código de Defesa do Consumidor. E não só um artigo isolado. A interpretação literal, como se sabe, é a mais pobre na hermenêutica possível. A interpretação, ela deve ser sistemática, teleológica ou finalística. Ela deve ser de acordo com os parâmetros, com os valores, de acordo ou conforme a Constituição. E a Constituição estabelece claramente a dignidade humana. A dignidade humana se insere, eu não gosto dessa expressão, mas é corrente também, mínimo existencial. E aí eu pergunto, por que mínimo existencial? Por que não máximo existencial, na medida do possível? Mas, enfim, de acordo com o mínimo existencial. A Constituição, ela valoriza, sobretudo, o direito à vida. Então, quando nós examinamos um contrato de plano de saúde, nós não estamos examinando um contrato de compra e venda, onde tem um valor que estabelece o preço do objeto, como contrapartida daquele objeto que vai ser negociado, seja um bem móvel, seja um bem imóvel. Está em discussão a saúde, a dignidade do ser humano, talvez, e não muito raro, a vida desse ser humano. Então, essa interpretação, ela não pode ser feita isolada e favorável, ou, vou até empregar um termo mais forte, tendenciosa contra o consumidor, porque o código ele é do consumidor. Ele veio para igualar aqueles que estavam numa situação de desigualdade. É assim que deve prevalecer, e não o contrário. Tem vários casos também que a seguradora acaba recusando, sobre o argumento de que a medicação é importada e não integra a lista da Anvisa, que o tratamento é de cunho experimental e também não pode ser prestado, inclusive a cláusula expressa no contrato. A questão é a seguinte: o plano de saúde, a prestadora do serviço de saúde, não pode e nem tem condições, no momento da celebração do contrato, de antever qual problema a pessoa vai ter. Quem tem, e olha lá, às vezes é necessário recorrer a mais de um profissional, é o médico. Às vezes, nós precisamos de uma segunda opinião ou de uma terceira opinião, para só aí escolhermos qual tratamento será o melhor. E é o médico que vai estabelecer, que vai dizer, que vai, olha o vocábulo, prescrever esse atendimento. E uma vez prescrito isso, se não houver uma cláusula taxativa que exclua e com a devida contraprestação, e desde que essa cláusula tenha realmente sido debatida, seja decorrência da manifestação livre e consciente da parte, ela não pode ser considerada válida, ela vai ser considerada nula. Por quê? Porque contraria toda a essência de um contrato. Mesmo quando debatida, mesmo quando esclarecida, algumas cláusulas elas ainda são nulas. Por exemplo, é comum até nós encontrarmos em contratos de planos de saúde a exclusão da cobertura para AIDS, em alguns países chamada SIDA. E aí eu pergunto, é válida essa cláusula? O que vocês acham? Foi esclarecido, foi debatido, está em termos claros, o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. Olha a que ponto nós chegamos. O Código de Defesa do Consumidor, além dessas linhas principiológicas, ele também tem que descer às minúcias. Isso observando a realidade que nós temos no nosso dia a dia. E o artigo 54, ele é muito minucioso acerca dos contratos de adesão, nos quais se insere os planos de saúde. Se inserem, né? Os contratos de adesão, termo da lei, os vocábulos da lei. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros. Olha que ponto nós chegamos. E com caracteres ostensivos.
e legíveis. Como é que vai fazer um contrato que não pode ler, né? Mas o legislador teve que constar. Cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. Isso aqui fiz questão de ler porque retrata muito bem a situação vivenciada pelo consumidor. Na verdade, quando todos aqui precisam de um contrato de plano de saúde, nós acabamos cedendo ali a situação e prazos de carência e exclusão de coberturas, desde doenças até tratamentos e coparticipações. Não quer, procura o outro. Não é assim que funciona na prática? Então, o legislador, além de estabelecer essa linha principiológica que deve orientar toda a interpretação do contrato, por vezes ele tem que descer a essas minúcias. Tamanha é a hipossuficiência e a vulnerabilidade da figura que nós chamamos de consumidor. Também não gosto muito dessa expressão legislador, porque legislador não existe, né?